Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo bíblico do Evangelho de São João. E hoje nós vamos começar o capítulo 4 do Evangelho, que fala do encontro de Jesus com a samaritana. Na verdade, é o encontro dele com os samaritanos. Tem aí uma história antiga, muito interessante, que a gente precisa saber. E eu vou dividir este vídeo, na verdade, este tema, esta perícope, que é essa história, em 3 partes, porque ela é muito densa de significados. E para não passar num vídeo assim muito rápido e nem fazer um vídeo muito demorado, então vamos fazer então a samaritana em 3 partes, para que você compreenda todo o seu contexto histórico, o porquê de toda aquela situação que acontece ali. E se você está gostando dos nossos vídeos, coloque ali o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe também o nosso estudo com as outras pessoas, tá bom? Mas vamos então, iniciando, lendo esta primeira parte do Evangelho de São João, do capítulo 4. Vamos lá. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais que João, ainda que de fato Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e retornou a Galiléia. Era preciso passar pela Samaria. Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto da região que Jacó havia dado a seu filho José. Ali se achava a fonte de Jacó. Fatigado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta da hora sexta. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Disse-lhe então a samaritana: "Como sendo judeu, tu me pedes de beber a mim, que sou samaritana?" Os judeus, com efeito, não se dão com os samaritanos. Então esta é a primeira parte, que nós vamos ver hoje neste vídeo. Então vamos lá, vamos começar então, vamos ler o versículo 1 ao 3, porque na verdade esse versículo é informativo. Ele apenas anuncia um deslocamento de Jesus, considera que são os discípulos que batizam, que o próprio Jesus não batiza, mas os discípulos, mas a informação mais importante é do lugar, que você depois vai ver no nosso mapa também. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais que João, ainda que de fato Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e retornou à Galiléia. Estamos aqui apenas informando a um deslocamento de Jesus. Ele então deixa a Judeia, você viu no nosso mapa, na última vez, ele vai então para a Galiléia, que é a sua terra. Versículo 4. Era preciso passar pela Samaria. E se era preciso passar, porque ele podia fazer um outro caminho. Dá uma olhada no nosso mapa agora. Ele podia ter ido pela Transjordânia, como você vê aqui no nosso mapa, que geralmente se fazia. Os judeus evitavam muito passar pela Samaria, que tem todo um contexto histórico que nós vamos conhecer hoje. Então eles faziam este caminho aqui, olha. Tá certo? Jesus não faz esse caminho. Jesus, então, ele passa pela Galiléia. Aliás, ele vai da Galiléia e ele tem que passar pela Samaria. Então, passar pela Samaria é, na realidade, uma necessidade messiânica. Jesus precisa passar por lá como o Messias. Há algo que ele precisa resolver ali naquela terra tão carregada de sentidos e de história. E a Samaria, para que vocês entendam, era um lugar que os judeus evitavam. Na verdade, a Samaria era considerada uma prostituta. Porque, como ela foi invadida pelos assírios na sua história, e depois eles foram habitar nesta terra, então houve essa mistura, não só de raça,
mas também de crença. Ali acontecia um sincretismo religioso muito forte que os judeus não aceitavam. Então eles diziam que a Samaria havia se prostituído, havia procurado outros deuses. Ao fazer acordos com outros países, com outras nações, com outros povos, eles então se prostituíram. Tinha que acolher também os outros deuses. Era este o sentido que se dava. De maneira que os judeus desprezavam completamente os samaritanos. Houve lá uma briga por causa do templo lá de Corazim, que era na Samaria. Os judeus não aceitavam, invadiram o templo, destruíram. Depois, no momento determinado da história, os samaritanos também invadiram o templo de Jerusalém, bem na hora do culto, e aí essa inimizade aumentava cada vez mais, Ninguém podia nem ouvir falar que era um samaritano. Agora vocês imaginem só esse relato acontecendo, nesse contexto. Então, lá em 2 Reis, capítulo 17, você vai ver então que, essa história que eu estou contando, você vai ver que a Síria então toma aqueles povoados ali da Samaria, se mistura com os hebreus, aí a raça, a língua, sobretudo as crenças, faz com que ela seja considerada então uma prostituta aí nesse caminho. Versículo 5. Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto da região que Jacó havia dado a seu filho José. Então Jesus passa por um lugar carregado de história. Carregado de história porque ali estão as origens de Israel. Antes, é claro, da divisão. E era Siquém, e perto dela, então, foi construída uma moderna cidade, moderna para a época, chamada Sicar. Siquém depois foi destruída. Mas esse era o terreno que Jacó havia dado a José. Você pode ver lá no capítulo 33 de Gênesis. Nós não vamos pegar aqui agora, mas se você tiver essa curiosidade, você pode ir lá para dar uma olhada também. E no versículo 6, diz assim: ali se achava a fonte de Jacó. Fatigado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta da hora sexta. Então, o que tinha ali? Tinha um poço, o famoso Poço de Jacó. E ele era um poço muito profundo e um poço muito importante para a época. A arqueologia descobriu que este poço ele esteve em uso 1000 anos antes de Cristo até 500 anos depois de Cristo. Vocês imaginam a importância num lugar onde há escassez de água, a importância desse poço, que é o Poço de Jacó. E a única referência que nós temos dele no Antigo Testamento vem de Gênesis, capítulo 29, versículos de 2 a 10, quando Jacó se encontrou com Raquel. E ele então ele removeu uma pedra do poço para dar de beber aos animais. Mas esse poço de Jacó, esse manancial, ele tem um significado aqui no Evangelho. Ele lembra as instituições de Israel. Quais são essas instituições? A lei, o templo, a sinagoga, a própria Jerusalém, a capital religiosa. Então, tudo isso era uma estrutura. Aquele poço simboliza toda essa estrutura. E o que Jesus faz? Ele se senta, ele ocupa o seu lugar. Ele, como Messias, ele vai, e ocupa então aquele lugar. Ele fica sentado de maneira permanente. Ele ocupa o seu lugar de filho. E aí ele vai dar mais tarde o verdadeiro manancial, que não é mais aquele poço antigo, que não são mais as instituições antigas,
mas agora a sua própria pessoa, a sua própria água do seu peito aberto. Versículo de 7 a 8, vamos ler os dois. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Reparem que a mulher não tem nome próprio. Ela é uma mulher samaritana. Isso porque ela representa toda a Samaria. A gente diz, que a samaritana, lembra que depois vai dizer que ela tinha vários maridos, nenhum deles, na verdade, era o marido, mas por quê? Porque a Samaria como um todo havia se prostituído procurando outros deuses. Nenhum desses deuses é marido dos samaritanos, da samaritana, aqui representado por esta mulher. Porque o único esposo do povo é o Deus verdadeiro. Acontece que ela ia lá, nesse poço, matar a sua sede, buscar a sua água, não só naquele poço, mas nas antigas instituições. Naquela briga antiga, ela bebia, então, ela matava a sua sede. E ali o que acontece, então, ao redor deste poço? É o encontro do Messias com a Samaria, com a antiga prostituta, com aquela que havia, repito, se encontrado e feito relação com outras nações, com outros deuses. E aí nós vamos para Oséias, capítulo 1. Você pode até pegar na sua Bíblia depois. Oséias, capítulo 1, sobretudo o versículo 2, que diz o seguinte, começo das palavras de Yahvé por intermédio de Oséias. Disse Yahvé a Oséias: vai, toma para ti uma mulher que se entrega à prostituição e filhos da prostituição, porque a terra se prostituiu constantemente, afastando-se de Yahvé. É claro que aqui de uma forma simbólica, que Deus manda Yahvé tomar uma prostituta. Isso aqui já é uma alusão àquilo que o próprio Cristo vai fazer. Ele vai atrás da mulher que traiu. Ele vai atrás do povo que havia se prostituído com outros deuses. Deus, ele não desiste do seu povo. Ele vai atrás. Então aqui, pela profecia de Oséias, até porque Oséias também, ele era um profeta que atuou na Samaria, então já denuncia aqui a situação do povo. Lembra que a gente falou desde o começo que, sobretudo, João retoma isso dos profetas, a relação que existe entre Jesus, entre Deus, esposo, e o casamento com a esposa, que é o povo escolhido, mas que esse povo muitas vezes foi infiel. E agora Oséias denuncia justamente isso. Então ela vai lá matar a sua sede, é o encontro do Messias com todo o povo da Samaria, que havia se prostituído, mas o esposo buscará a esposa infiel. Deus não abandonou, e com certeza a ganhará de volta. E aí, no capítulo 2, versículo 15 a 16, do mesmo livro de Oséias, diz o seguinte, olha que lindo essa parte. Eu a castigarei pelos dias dos Baais, que são os falsos deuses, aos quais queimava incenso. Então ela realmente, se entregou a esses falsos deuses. Enfeitava-se com seu anel e seu colar e corria atrás de seus amantes, mas de mim ela se esquecia, oráculo de Yahvé. Por isso, eis que eu mesmo a seduzirei, conduzi-la-ei ao deserto e falar-lhe-ei ao coração. E é isso que Jesus está fazendo. Por isso que ele passa pela Samaria. Ele poderia ter feito outro caminho, como você viu, mas era preciso que ele passasse pela Samaria. Sempre haverá uma alusão à profecia de Oséias, porque ele era o profeta dessa região. Então, vem o pedido de Jesus: dá-me de beber.
Veja que a sede é uma necessidade humana. Todo mundo sente sede, né? Então Jesus pede a ela o quê? Uma demonstração de solidariedade ao pedir algo tão elementar, algo tão básico para a vida humana. É o ser humano ali, na pessoa de Jesus, que pede a água. E essa sede, ela supera qualquer tipo de cultura diferente, até as religiões, porque ali a sede é de todos. E todos têm uma certa obrigação de matar a sede do outro. Dar a água, né? Aqui no Brasil a gente tem, graças a Deus, né? E às vezes em quando ainda falta água, sobe energia, sobe água, sobe tudo. Mas em Israel, pior ainda, lá chove muito pouco. Então, em Israel, a água sempre foi um bem muito precioso. Então, dar um copo de água simboliza muito mais do que dar um copo de água, por exemplo, aqui no Brasil, que às vezes a gente joga fora, desperdiça, né, e tudo mais. Mas lá não. Lá é um elemento escasso, né? E dar a água a alguém era um grande sinal de acolhida. Era um sinal de solidariedade, de hospitalidade. Quando você dava água para alguém, significa você é bem-vindo aqui no meio de nós. Jesus, então, retribuirá esta água que ele pede à samaritana. Que jeito? Dando a sua própria água, a água que vem do seu peito, aberto pela lança. Jesus voltará a ter sede. Não sei se você está lembrado, quando na cruz ele pede, né? Tenho sede. E os seus não conseguirão lhe dar a acolhida que ele está precisando, nem no último momento. No último momento, ao dar em vez da água o vinagre, simbolicamente quer dizer que eles estão dando o quê? O desprezo, a rejeição. Nós não te acolhemos. Isso é muito sério, sobretudo nessa semana que estamos vivendo a Semana Santa. Versículo 9, que diz o seguinte: diz-lhe então a samaritana: como, sendo judeu, tu me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Os judeus, com efeito, não se dão com os samaritanos. De fato, como vocês viram, os dois povos não se davam. Os judeus diziam que os samaritanos se desviaram do caminho, não estavam mais com o Deus verdadeiro, tinham escolhido outros deuses, misturaram muito as raças, a religião, né? Eram vistos como uma terra onde reinava a baderna, a bagunça. E Jesus, então, ele derruba esta barreira. Ele passa pela Samaria. E ele faz o pedido, e esse pedido de Jesus não derruba só as barreiras. Ele derruba o sentimento de superioridade que os judeus tinham sobre os samaritanos. Porque quem pede água expressa o quê? Expressa uma humildade. E Jesus realiza isso, para acabar de vez, não só com as divisões, como também com aquele ar de superioridade. Jesus tem atitude humilde diante dos samaritanos. Mas ela ainda está com reservas. Ela ainda acha estranho um judeu conversar com um samaritano. Porque os judeus e os samaritanos não se davam. E ele se evitava passar na terra, vocês imaginem conversar. Então essa era a questão. Então hoje a gente deu um pouquinho esse contexto, que é importante para que a gente entenda o desenrolar dos próximos versículos aí, que conta toda a perícope da samaritana, né? E na próxima segunda-feira, Jesus vai responder. Então vamos ver como é que ele vai responder a esta indagação da samaritana. Deus abençoe você, boa Semana Santa a todos, espero que tenham
aprendido um pouquinho mais junto comigo, que a gente sempre aprende, é lógico, o seu comentário é muito, muito importante. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até segunda que vem.